tarde, meu povo. Aqui quem fala sou eu, gente. Professor Assis para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilinho? Deixa eu ver quem está aqui com a gente pelo IPTV, ó. Pessoal do Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Dom Inocêncio, Jerumém, Oeiras, Pimenteiras, Uruçuí. Um abração para vocês, pessoal, tá certo? Olha o Paulo Rosário ali, como sempre. Glória Maria, boa tarde para você. A Érica Zona também aí tá sempre com a gente. Boa tarde para vocês. Espero que esteja todo mundo bem, tranquilos, para a gente dar continuação ao nosso assunto. Pessoal, nesse terceiro bimestre a gente trabalha o seguinte, começa falando um pouco de transformação química, noções de ácidos bases, e vai para reações orgânicas, certo? A gente fala um apanhado geral, fala de algumas, né? E dá um foco em esterificação e transesterificação e também saponificação, tá bom? Então, hoje nós vamos começar com essa parte introdutória, como eu falei para vocês, falando um pouquinho de transformações químicas, dar uma ideia geral do que é, e também sobre ácidos e bases, tá certo? Então, vamos lá. Gente, antes de falar das transformações, vamos lembrar o seguinte. As transformações químicas, os eventos químicos e físicos, eles podem ocorrer também envolvendo absorção ou liberação de energia, tá? Que são os processos endotérmicos e exotérmicos. Lembrando que um processo endotérmico é aquele que ocorre absorvendo calor. Tanto que quando você toca no objeto, ele pode passar a sensação de frio, que é o caso de uma pedra de gelo derretendo. O gelo derretendo é um fenômeno endotérmico, tá certo? Porque ele está absorvendo calor da vizinhança para fazer o processo de fusão, ok? Já um processo exotérmico é aquele que vai ocorrer liberando calor e a sensação ao toque que nós temos é de o aumento da temperatura. Como o sistema está liberando calor para a vizinhança, para o meio, tá? Você vai sentir aquela liberação. No caso, quando você coloca um pouquinho de soda cáustica em água, tá? Uma base, o hidróxido de sódio. Quando você dissolve o hidróxido de sódio em água, você observa que essa dissolução libera muito calor, tá? Que é um processo exotérmico. Show? Boa tarde, Érica. Então, esses processos, tanto os físicos como os químicos, essas transformações, esses fenômenos, eles podem ocorrer absorvendo ou liberando energia. Não esqueçam disso. Processos termodinâmicos envolvem essa brincadeirinha. Então, quem são os fenômenos físicos? São aqueles que, quando ocorrem, eles não alteram a natureza da matéria. O que seria alterar a natureza? A sua composição não vai mudar. Claro que, em algumas situações, o material vai ficar muito diferente do início. Por exemplo, se você pegar um vidro e quebrar ele todo, quebrar bastante, vai ficar, quebrar bem, bater bem, vai ficar só o pó. Mas ele vai continuar sendo um material, ele vai continuar tendo a mesma composição inicial, tá? Então vai ser um fenômeno físico. Cortar um pedaço de papel, rasgar, amassar, também é um fenômeno físico, porque a natureza da matéria não foi alterada, a composição permanece da mesma maneira. Refração da luz, tá? Quando reflete a luz, quando refrata a luz, também são fenômenos físicos, tá? Você só está separando os componentes, mas eles continuam tendo a mesma, separando os tons, mas continua sendo o mesmo componente. E o principal, não esqueçam disso, as mudanças de fase, fusão, solidificação, vaporização, condensação e liquefação, e também a sublimação, são fenômenos físicos porque a matéria está alterando sua fase, mas ela continua tendo a mesma composição. É o caso do gelo, quando ele derrete e quando ele vai evaporar. Vai
Voltou. Acabei de trocar. Aí tá bem baixinho. Deixa esse microfone aí. Eu sou. Estamos de volta, pessoal. Deu uma quedazinha no áudio, mas já consertamos aqui. Estamos de volta. Então, finalizando o que eu estava falando, os processos de mudanças de fase, tá bom? São fenômenos físicos porque a composição permanece a mesma, só muda o estado que a matéria se encontra, tá? Seguindo. Além dos fenômenos físicos, também temos os fenômenos químicos. Agora, esses alteram a natureza da matéria. A combustão, digestão, oxidação, respiração. Esses processos todos que eu citei, eles são fenômenos químicos, tá certo? Exatamente, Érica. Estou só dando um apanhadozinho. Hoje nós vamos falar de funções inorgânicas e também dessa parte de transformações. Está no nosso planejamento. Então eu estou dando só uma relembrada rápida antes da gente começar a falar da parte de ácidos e bases. Então, o que eu quero que você compreenda é que esses processos que nós realizamos alterando a composição da matéria é um fenômeno químico. Show? Esses fenômenos podem ocorrer sendo endotérmicos ou exotérmicos. Essa parte era rapidinho, era só para relembrar esses dois pontos aqui. Porque o que eu quero passar para vocês hoje são as funções. Porque no mês anterior, no semestre anterior, trabalhamos bastante a parte das funções orgânicas. Agora vamos dar uma lembradinha nas funções inorgânicas, tá? Principalmente ácidos e bases, que quando nós combinamos ácidos e bases, formamos os sais, que podem ser neutros e também pode ter um caráter diferente dependendo do ácido e da base. Funções inorgânicas e também orgânicas são conteúdos que eles têm uma aplicação cotidiana muito grande, porque são os materiais que nós utilizamos no dia a dia, são as substâncias que aparecem na nossa casa e na nossa rotina. Geralmente são sais, ácidos, alguns, no caso, compostos orgânicos como hidrocarbonetos, alguns álcoois, ésteres, tá? Eles fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, hoje eu quero começar falando sobre os ácidos, exatamente, minha querida Érica. Porém, os ácidos, tanto as bases quanto os sais, geraram a teoria das soluções eletrolíticas e não eletrolíticas, que foi o Prêmio Nobel de Arrhenius, em 1902, quando ele falou da condutividade de uma solução, que depende do soluto que você vai adicionar. Por quê? Algumas substâncias, quando adicionamos em solução, elas geram o que nós chamamos de soluções não eletrolíticas. São aquelas que não vão proporcionar a liberação de íons. Por exemplo, o açúcar, tá? Não vai liberar íons em solução. E como não temos íons em solução, não é possível ocorrer a condução de corrente elétrica. Diferente de ácidos, bases e sais. Ácidos, bases e sais, quando dissolvidos em água, sofrem processos chamados de ionização e dissociação, que eu vou já descrever para vocês a diferença dos dois, tá bom? Mas esses dois processos vão gerar soluções iônicas, vão liberar íons. Por exemplo, uma solução eletrolítica que a gente faz todo dia preparando alimentos. Quando você vai fazer comida, você joga sal. Quando está lá botando o feijão para cozinhar, o arroz, você vai botar sal de cozinha, que é o NaCl. E quando você coloca o NaCl em água, você vai separar os íons em Na+, e Cl-. O que é que acontece aqui? No início,
No estado sólido, o sal ele está com seus íons retidos, eles estão presos no retículo cristalino, no cristal, tá? Mas quando você dissolve em água, ele vai sofrer um processo de separação desses íons, chamado de dissociação, aonde você vai ter os íons livres. Esses íons livres permitem a passagem de corrente elétrica. Então, você tem que compreender que ácidos, bases e sais, que são solúveis em água principalmente, eles vão gerar íons, vão gerar soluções que nós chamamos de eletrolíticas, e essas soluções são capazes de conduzir corrente elétrica, tá bom? Primeira coisa que você tem que ter em mente. Como é que isso ocorre? Olha aqui. Aqui está um experimentozinho, eu acho que se você tiver curiosidade, pode colocar no YouTube, que com certeza vai aparecer algum professor mostrando um esqueminha desse, tá? Quando você coloca uma solução não eletrolítica, você liga uma pequena bateria, uma lâmpadazinha de LED, que é para poder ser um sistema mais seguro, né? Se você jogar açúcar na água, o açúcar é uma solução não condutora, porque ele vai quebrar suas moléculas, tá? A sacarose vai se converter em glicose. O detalhe é que a glicose, tá? E também a frutose que vai sair ali da dissolução da sacarose, são substâncias covalentes, moleculares. Elas não têm íons livres, tá bom? O fato de não ter estes íons livres não vai permitir a condução. Então, a corrente elétrica não vai passar de um eletrodo para o outro. Então, não vai ter essa condução de corrente elétrica e a lâmpada não irá acender. Tá bom? Diferente quando você coloca, no caso, sal de cozinha, por exemplo. Pode ser também uma base ou um ácido, tá? Quando adicionada em água, olha o que é que ocorre. Você vai possibilitar a existência de íons, tá bom? E esses íons, ó, vamos fazer isso aqui. Vai permitir a passagem de corrente elétrica, fechando o circuito e assim a lâmpada vai acender. Sistemazinho muito utilizado antigamente, mas hoje a gente tem equipamentos melhores, como os condutivímetros, né? Que é um equipamento que você só encosta na solução e ele já faz o teste ali. Mas uma maneira que alguns experimentos, já caiu até em questão de vestibular, de você descobrir a força de um ácido ou de uma base, é observando a intensidade da luz quando acende num experimento desse. Por exemplo, quando você coloca um ácido fraco, ele vai liberar íons, mas em pequena quantidade. A lâmpada vai acender, mas ela não vai acender com tanta intensidade, vai acender fraquinho. Quando você já coloca uma solução forte, um ácido forte, uma base forte, que tem um grau de ionização e dissociação mais elevado, que vai liberar muito mais íons, aí você percebe que essa lâmpada acende com maior intensidade, tá? Então, quando você percebe que a lâmpada acende com maior intensidade, tem mais íons em solução, logo de cara você já sabe que é uma substância forte. Quando libera poucos íons, aí temos uma substância mais fraca, tá? Eita, eu lembrei, sabe de que foi, Júnior e Rosário? Lembrei da novela Senhora do Destino, gente, ó. Olhando para esse desenho aí. Nazaré Tedesco. Ela preparou uma solução de sais de banho na banheira. Tu lembra da cena da novela? Ela, bicho, estudou química, prestou atenção nos assuntos. Ela preparou uma solução de sais de banho numa banheira. E aí ficou o quê? A água, pessoal, a água da torneira, ela conduz corrente elétrica, mas é pouquinho. É para você ver a novela Nazaré Tedesco que estudou. Prestou atenção na aula de química. Ela colocou uns sais de banho, deixou os íons livres lá. Aí jogou o secador de cabelo. Aí o caboclo, que ela tinha raiva, pegou um choquezinho, né? Então, olha, procura no YouTube, a cena deve ter, porque a novela, não sei, às vezes a novela da Globo não deve ter, porque a Globo vai dar strike, né, no YouTube. Mas vai depois no... Quem tiver acesso à novela Senhora do Destino, Nazaré Tedesco, a mulher era ruim. E pelo que eu percebi, estudou química, que ela fez
ela utilizou a ideia das soluções eletrolíticas naquela cena. Então vamos lá, seguindo. Bom, ácidos. Uma substância aquosa que sofre isso daqui, gente. Ó, a palavrinha que você não vai esquecer mais. Ionização. Em solução aquosa, produzindo como único cátion H3O+. Gente, você vai ver que em alguns livros pode aparecer também H+, tá bom? Ou H3O+. Show? Esse é o mais correto, tá certo? Mas H+ também é muito utilizado ainda. Então, só para citar para vocês que aparecem os dois. Deixa eu apagar aqui. Professor, o que é a ionização? Ionização é quando uma solução, uma substância vai dissolver em água, né, na solução aquosa, e liberar íons. Porém, cuidado. Olha para cá um exemplo, HCl. O HCl é uma ligação covalente. Nessa ligação covalente aqui, gente, não existe íons, tá? Não tem íons aí. Solução molecular, ok? Mas tem um negóciozinho na química chamado eletronegatividade. O cloro, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, os elétrons da ligação ficam mais próximos do cloro, deixando essa molécula polarizada, com uma região um pouco mais negativa e a outra mais positiva. Mas mesmo assim não são íons, viu? É uma ligação covalente, quando ela está pura. Mas quando você coloca em água, o que é que acontece? Ó, essa ligação vai ser rompida, né, a ligação covalente, e vai haver a formação de H3O+, mais Cl-, tá? O que foi que aconteceu aqui? Houve a formação de íons. Formação de íons. Show? De novo, ó. No caso dos ácidos, eles sofrem ionização, que é quando a ligação é rompida, no caso a ligação covalente, porque ele é um composto molecular, e do rompimento dessa ligação, íons vão ser liberados. Desta maneira, nós teremos uma solução eletrolítica. Mas olha o detalhe aqui, ó. Mas quando são puros, não são soluções eletrolíticas, pois não possuem íons livres. De novo, a ionização só vai ocorrer no momento da produção da solução aquosa, tá? Na hora que você faz a solução aquosa deste ácido, aí vai ocorrer a ionização. Mas os ácidos na forma pura, sem ser em solução, eles não possuem íons livres, então não são eletrolíticos, tá? Vão ser não eletrolíticos. Show? A solução só vai ser eletrolítica no momento da solubilização. E aqui tem alguns exemplos de alguns ácidos, tá? Então vamos ver aqui. Vamos começar. Eu gosto de dizer que alguns ácidos, gente, vocês são obrigados a conhecer o nome, a fórmula e até a aplicação deles, porque facilita muito a sua vida na hora de resolver algumas questões, tá? E o principal deles está aí, ácido clorídrico. Neste momento, deve ter um pouquinho na sua barriga, no seu estômago, porque o ácido clorídrico, ele faz parte da composição do suco gástrico, tá? Ajudando na digestão. É por isso que fala de azia, azia, acidez. Quando você está com má queimação, aí toma um antiácido. O nome é antiácido, tá? No caso daqueles remédios que a gente toma para combater a azia, porque o HCl, um ácido forte, ele faz parte da composição do suco gástrico. O nome impuro dele, o nome comercial, que é o nome do produto quando você compra ele impuro, sem ser puro, é ácido muriático. Muito comum de se encontrar para limpezas de superfície. Se usa bastante quando está fazendo obras, construções, para fazer aquela limpeza, para aquela sujeira mais difícil de ser retirada, usa-se ácido muriático, mas tem que tomar cuidado, porque como ele é um ácido forte, né,
Tem que tomar cuidado onde você vai utilizar ele para não sair corroendo. Tem para vender sim, Érica, vende. Ácido muriático é muito utilizado em limpeza de piscina, por exemplo, para limpar o azulejo. O pessoal seca uma piscina, aí passa o ácido para tirar qualquer tipo de sujeira que tem, aí dá aquela limpeza bem forte, tira tudo. Aí fica com um azulejozinho parecendo novo, tá? Tem para vender, ácido muriático. Ah, tu pensou que só... Não, não. O nosso corpo produz ácido clorídrico, sim. Mas o ácido clorídrico ele pode ser produzido a partir de fontes minerais, tá? Você faz toda a composiçãozinha, a produção do ácido clorídrico. Show? Ele é até um vapor, porque no nosso, você não compra ele puro, você compra uma solução de 37%, porque o ácido clorídrico, ele, quando é produzido, ele está na forma de vapor, então você tem que dissolver ele em água. Aí o máximo que você consegue dissolver é uma solução que vai dar um título ali de uns 37%, que é o que a gente chama de ácido clorídrico concentrado, tá? Aí você tem lá ele dissolvido, uma soluçãozinha, viu? Outra, muito utilizada, como falei, em limpezas de edifício após a caiação, remover pingo de cal, limpeza de superfície metálica quando está muito suja. Você coloca no ácido clorídrico, ele dá uma leve corroída, tá? E aí você fica com o metal bem limpinho. Também, ele combinado com ácido nítrico, forma uma das soluções ácidas mais fortes que nós temos, que é a água régia, tá? Uma solução de 2 ácidos muito forte, só não ataca o ouro e a platina, mas os outros metais ela corrói tudo. Show? Seguindo. Ácido sulfúrico, meu povo, você conhece se um país ele é industrialmente forte, se ele produz muito ácido sulfúrico. Olha só alguns exemplos aqui, ó. Fabricação de fertilizantes, bateria de automóveis, papel, corantes. O ácido sulfúrico, ele é muito comum em vários processos industriais, tá? Então, países que têm muitas indústrias, que têm muitos processos industriais, ele tem que ter uma indústria de produção de ácido sulfúrico. Você precisa do ácido sulfúrico para poder suprir toda a cadeia de produção. É um ácido importantíssimo de maneira industrial e também em laboratório. Praticamente várias reações que eu conheço, que a gente trabalha no laboratório, em processos normais ali, trabalhando no dia a dia, ácido sulfúrico é muito empregado e também como solução de limpeza, que tem uma solução que nós produzimos, sulfocrômica, que é utilizada para limpeza de vidrarias. A Inglaterra, a Alemanha, falando o que da chuva ácida, Érica? Essas regiões aqui que você citou, principalmente a Inglaterra, devido à forte industrialização no início do século, né? Houve a liberação de muitos óxidos de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. E isso produziu algo que na época não se conhecia muito bem, né? Porque não era algo tão natural. Você não tem tantos óxidos na atmosfera no passado. Isso começou à medida que houve o quê? A ação humana, né? E a ação humana liberando muitos gases na atmosfera geraram um efeito moderno que nós chamamos de chuva ácida, né? Que é quando óxidos de enxofre e de nitrogênio dissolvem na umidade do ar e deixam o pH da água da chuva, que é para ser em torno de 6,5, próximo de 5. Meu amigo, isso cria uma confusão tão grande na fauna, na flora e também nas superfícies, que é principalmente concreto, né? As construções da gente vai muito concreto e o concreto é carbonato tem carbonatos, tem sulfatos ali na mistura e o ácido ele ataca e vai corroendo, vai reagindo aos poucos com essas estruturas. No caso das erupções, Érica, o que tem muito na erupção, sabe o que é? Esse aqui, ó. O que tem muito na erupção vulcânico que sai é o SO2, que acaba se convertendo em SO3. Aí quando ele entra em contato com a água, vira ácido sulfúrico, entendeu? Então, no caso, não é que sai o ácido sulfúrico de uma erupção vulcânica, mas a liberação de óxido de enxofre, que ele libera bastante, vai gerando o ácido sulfúrico, tá bom? E vamos seguindo. Outro ácido muito importante, ácido nítrico. Por quê?
Mais uma vez, ó, produção de fertilizantes e também explosivos. A nitroglicerina, TNT, pólvora, além de fertilizante, está na chuva ácida. Ele é tóxico e muito corrosivo. Ele é um ácido bem perigoso, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse cidadão. Ácido nítrico é complicado. Porque os nitratos, o ácido nítrico, ele é muito utilizado por causa disso aqui, gente, ó. NO3, o nitrato. Lembre-se que ele é muito utilizado na produção de fertilizantes por causa do NPK. O NPK são os 3 macronutrientes mais importantes para as plantas: nitrogênio, fósforo e potássio. E muito do nitrogênio utilizado em fertilizantes vem de nitratos, tá? Então se utiliza os nitratos para a produção de fertilizantes, mas eles também são utilizados como explosivos. Teve um acidente lá em Beirute, no porto, que houve aquela grande explosão. Ali é porque tinha uma carga desse material armazenada, né? Estava guardada lá, fizeram até uma investigação, estava guardada há muito tempo. E é um material muito perigoso quando você coloca chama próximas, né? No dia lá, ele até falou o nome do material, se não me engano foi um nitrato de potássio, ou foi outro... Foi um nitrato que tinha guardado lá, tá? E com o calor, acabou provocando aquela grande explosão. Mais um ácido fosfórico, usado para fabricar refrigerantes, também fertilizantes. Ele é utilizado muito como acidulante em bebidas, tá? Para dar acidez. E o ácido acético, que é o ácido do vinagre, que o vinagre ele tem em torno de 4%, de 4 a 5% de ácido acético. Show? Outro, ácido fluorídrico, é o ácido utilizado para gravar o nome em vidros, principalmente o chassi, quando é gravado no vidro do carro. Porque o ácido fluorídrico é o único que ataca vidro. Foi nitrato de amônio, né? Exatamente, eu estava tentando lembrar qual era o nome do sal que tinha. Mas com certeza era um nitrato, Érica. Nitratos, eles são altamente explosivos. Eles são utilizados na produção de explosivos, certo? Muito obrigado aí por lembrar o nome, que eu estava tentando lembrar qual era o nome da substância que estava lá no dia armazenada, no dia do que ocorreu o acidente. Então, ó, já o ácido fluorídrico, ele é muito utilizado para marcação de vidro. Por quê? Ele é um ácido que tem uma característica interessante. Ele é o único que ataca o vidro. Todos os outros ácidos são armazenados em frascos de vidro e ele é armazenado em frasco de plástico. Isso por causa da característica do flúor, que o flúor ele reage com a sílica, e a sílica está no vidro, né? Porque vidro é areia queimada, e areia, meu povo, só o que tem é isso aqui, ó. É SiO2, óxido de silício. Então, o ácido fluorídrico reage com facilidade com esse componente que está no vidro. Show? E ácido carbônico, ó. Águas minerais gaseificadas, refrigerantes e algumas bebidas alcoólicas vão ter gás carbônico, porque o ácido carbônico ele é um ácido instável. Ele se decompõe facilmente em água e gás carbônico. Certo? Então, quando você está bebendo ali sua aguinha com gás, aquelas bolinhas são gás carbônico, viu? Deixa eu molhar a garganta. Vamos seguindo. Agora vamos classificar os ácidos. Em primeiro lugar, gente, você tem que gravar isso daqui, ó. Hidrácidos e oxiácidos. Os ácidos se dividem nesses dois tipos, que são os ácidos que têm hidrogênio, que têm oxigênio na sua fórmula molecular e os que não possuem, tá bom? Os hidrácidos, eles não possuem oxigênio na sua fórmula molecular. HCl, HCN, H2S, HF, tá? Reparem que você não tem oxigênio na fórmula molecular. Já os oxiácidos, eles vão possuir oxigênio em sua fórmula molecular. Ó. Ácido sulfúrico, o nítrico,
fosfórico, arsênico, ó, tem o oxigêniozinho na estrutura. Qual é a diferença? O problema aí é na hora de dar um nome e também na hora de avaliar força, porque você vai perceber que vão ser substâncias que, devido ao oxigênio, elas vão apresentar um grau de oxidação diferentes, tá? Quando você é um hidrácido, no caso de um hidrácido, como não tem o oxigênio na estrutura, os elementos químicos costumam ter um estado de oxidação padrão, mais comum àquele elemento químico. Agora, quando tem oxigênio, meu filho, o oxigênio bagunça tudo. O oxigênio ele vai mexer no NOx das substâncias, tá? Por isso que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de NOx, viu? Quanto ao número de hidrogênios, nós temos os monoácidos, diácidos, triácidos, tetrácidos, que são aqueles o quê? Com um hidrogênio ionizável, diácido 2, triácido 3, tetrácido 4, H+ ionizáveis. Cuidado, meu povo, com H3PO3 e com H3PO2, tá? Por quê? Vou fazer um desenhozinho rápido aqui, ó. Começando com H3PO3. O fósforo, ele faz uma dupla com oxigênio, uma ligação simples com os outros dois, tá? Só que o fósforo está precisando de mais uma ligação ainda, então ele se liga com o hidrogênio. Os outros dois hidrogênios que sobram vão se ligar nos oxigênios. Show? Agora vamos desenhar o H3PO2. Não, no caso do H3PO4 não, Érico. O H3PO4, os três hidrogênios são ionizáveis, tá? Eu só quero que tome cuidado com esses dois aqui, só para mostrar um detalhezinho para você, ó. Olha aqui, ó. O que acontece aqui é que o hidrogênio só vai ser ionizável quando ele está ligado diretamente ao oxigênio, tá? Ó, esse daqui e esse daqui. O H3PO3, apesar de ter 3 hidrogênios, somente 2 são ionizáveis. Só 2 vão gerar H+. Por quê? Esse hidrogênio ligado direto ao átomo central, pessoal, tem que tomar um cuidadinho, porque essa ligação é muito forte, ela é difícil de ser quebrada. É diferente da ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, porque como o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para próximo dele, deixando essa ligação um pouco mais fraca. Então essa ligação é mais fácil de ser rompida pela água. Já a água não vai conseguir romper a ligação do hidrogênio ligado com o átomo central, já é uma ligação mais difícil de ser quebrada. Por isso que, apesar de ter 3 hidrogênios, ele só tem um H+ ionizável aqui, ó. Então o H3PO3 ele não é um triácido, é um diácido, e o H3PO2 não é um triácido, ele é um monoácido, tá? Então tem essas duas exceçõezinhas. Vou dar até um tempinho aqui. Juninho, joga 1 minuto na tela só para os meninos fazerem esse desenho e anotar, viu? Então, meu povo,
Quanto à volatilidade, para quem não lembra, volatilidade é quando você tem uma substância que ela possui a facilidade de sair do estado líquido para o estado de vapor, tá bom? Isso costuma acontecer com substâncias líquidas que têm baixo ponto de ebulição. A água tem alto ponto de ebulição, mas ela também volatiliza, ela evapora, tá bom? Então, líquidos com baixo ponto de ebulição, eles têm uma tendência a ser voláteis, tá? Agora, quando o ponto de ebulição é muito elevado, a volatilidade é muito baixa, tá? Exatamente, Érica, a água ela vai quebrar exatamente a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, porque essa daí vai ser mais fácil de ser arrancada, tá? Então, voláteis são aqueles ácidos gasosos e líquidos com baixo ponto de ebulição, e fixo, sólidos e líquidos com alto ponto de ebulição. Eu dou logo uma dica seguinte, ó. Grava esses dois aqui, são os que mais aparecem. Então, se você gravar que esses dois são fixos, geralmente são os dois que vão aparecer. Os demais você vai considerar que são voláteis. Que é o sulfúrico e o fosfórico. Quanto à força, no caso dos hidrácidos é um decorebazinho. Os oxiácidos têm um cálculo que eu vou mostrar para vocês. Quanto à força, um hidrácido, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio na sua fórmula molecular, o que é que a gente vai fazer? HCl, HBr e HI são fortes. Tá? Primeiro lugar, vamos aqui, ó. Esses três, só eles. Dos hidrácidos, só esses três são fortes. O HF é moderado e os demais são o quê? Fracos. Então é só fazer o seguinte. Grave esses quatro aí. Se não for um desses quatro, os demais são fracos. Então, de novo. HF é moderado. HCl, HBr e HI são fortes, tá bom? Mais uma vez, não se esqueçam. HCl, HBr e HI são fortes. HF é moderado e os demais serão considerados fracos. Já um oxiácido, a força, a gente tem que fazer um cálculozinho ali, ó, tá vendo? Como é que vai funcionar esse cálculo? Você vai procurar o número de oxigênios e diminuir pelo número de hidrogênios ionizáveis. Então não se esqueçam do H3PO3 e do H3PO2, tá? Ó, HClO4 são 4 oxigênios, menos 1 vai dar 3. H2SO4, ó, 4 menos 2 vai dar 2. HNO2, 2 menos 1 vai dar 1. E 3 menos 3 vai dar 0. Então, o primeiro é muito forte, o ácido sulfúrico é forte, HNO2 moderado e o H3BO3 fraco. Então você vai utilizar essa tabelinha. Por causa que eu quero que vocês gravem essa tabelinha aqui, vamos fazer o seguinte. Vou dar um tempo que vocês anotem os exemplos, tá? E anotem essa tabelinha para os oxiácidos. Anotem aí.
para a nomenclatura, aprender a dar o nome dos ácidos. Gente, para dar o nome dos ácidos, você tem que usar duas regrinhas. A primeira, a regra para os hidrácidos. A segunda é a regra para os oxiácidos, tá bom? No caso dos hidrácidos, primeiro, você vai colocar sempre o nome ácido, depois o nome do elemento e o sufixo hídrico. Isso quando você tiver um hidrácido. Por exemplo, olha esse primeiro aqui, ó. Ácido, o elemento que está aí na fórmula é o bromo. Então você coloca brom e substitui o O pelo termo, o sufixo hídrico. Então fica ácido bromídrico. Então na hora que você olhar o HBr, você já não vai falar mais HBr, vai chamar de ácido bromídrico. O HI, que é o caso do iodo, nós temos o ácido iodídrico. Iodídrico, certo? E o enxofre, vocês vão perceber que o enxofre é um pouco diferente, que nós usamos o termo em latim. Você vai colocar sulfo, certo? Porque em latim é sulfo, né? Aí você tira esse final aqui, ó, e fica sulfídrico, tá? Então, ó, ácido bromídrico, ácido iodídrico e ácido sulfídrico. Quero ver se vocês pegaram a ideia. Qual é o nome dos outros três? Ó, tem o HCl, o HF e o HCN. Como é que fica? Vamos lá. Opa, muito bem. O HF, como é que fica o HF? Coloca aí, pessoal do IPTV, digita no chat aqui pra mim. Tô aqui de olho no chat, quero ver se vocês vão colocando aqui, ó. Muito bem, o HF. E o próximo, tem um HCN, como é que vocês acham que fica? Coloca no chat aqui o retorno pra mim, deixa eu ver se vocês pegaram a ideia da nomenclatura. Show! Ó, vou escrever aqui pra vocês, ó. O HCl é o ácido clorídrico, tá? O HF, ácido fluorídrico, é o flúor, né? Só botar hídrico no final. O CN é o íon ciano, então ácido cianídrico. Belezeira? Então, ó, bromídrico, iodídrico, sulfídrico, clorídrico, fluorídrico e cianídrico. Quando você observar numa questão um nome terminando com hídrico, você já sabe que se trata de um hidrácido, tá bom? Não esqueçam desse ponto. Terminou com hídrico, é um hidrácido, tá? Agora, quando se trata de oxiácido, a gente vai ter que ir um tiquinho com calma. Em primeiro lugar, essa tabela bem aqui. Quem estiver pelo YouTube, tira o print. O pessoal do IPTV, eu vou dar um tempo para vocês anotarem. Os hidrácidos é tão fácil a nomenclatura que eu vou ficar menos preocupado. Isso aqui não. Isso aqui já tem um detalhezinho. Qual é? Nós temos que saber o NOx. Então, eu vou já ensinar a vocês como calcula o NOx, tá bom? Porém, essa tabela tem que ser seguida, ó. Quando o NOx do elemento for 1 ou 2, a gente tem que colocar o prefixo hipo na frente do nome do elemento e terminar com sufixo oso. 3 ou 4, sufixo oso. NOx 5 ou 6, sufixo ico. E quando o NOx for 7, coloca o prefixo per e o sufixo ico, lembrando que o nome começa com a palavra ácido. Se precisar do prefixo, você coloca o nome do elemento e o sufixo no final. Porém, isso daqui depende do NOx. Gente, anotem essa tabelinha, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Vou ensinar com bastante cautela, com calma, essa parte do NOx aqui, porque se você já não tem alguma dúvida de NOx que veio do passado, hoje ela tem que se acabar. Então vamos lá. Júnior, joga 2 minutinhos. Anota a regrinha do nome e faz essa tabelinha bem no caderno. Eu quero ela anotada. Vamos lá, gente.
Dicasinha rapidinho, olha. Alguns ácidos, pessoal, alguns elementos químicos, eles só formam um ácido, tá? Então, nesse caso, a gente sempre vai usar o prefixo ico. E tem uma maneira de identificar eles. É quando o NOx do elemento central é o mesmo número da valência da tabela periódica da família desse elemento. Por exemplo, só para relembrar vocês, o hidrogênio, o NOx dele sempre vai ser mais 1, o oxigênio menos 2. Isso quando for nos ácidos, porque existe uma exceção para o NOx do hidrogênio e para o NOx do oxigênio, mas essas exceções não aparecem quando se trata de ácido. Então você pode se despreocupar, sempre usar mais 1 para o hidrogênio e menos 2 para o oxigênio. Ó. No caso aqui, ó, fica menos 2 o NOx do oxigênio, mais 1 o do hidrogênio. Eu vou fazer aqui de cabeça, porque já eu faço o cálculo com mais calma para vocês observarem. 2 vezes 3 fica menos 6, aqui fica, então é mais 4 aqui o carbono, tá? O carbono dá mais 4, o boro aqui é dar mais 3. Ó, o NOx do boro é mais 3 e o NOx do carbono mais 4. O carbono é da família 4A da tabela periódica. Só lembrar, ó. Comi siri gelado sem problemas. O carbono aqui é o primeiro, ó. Família 4A, qual é o NOx do carbono? Mais 4. Elementos da família 4A têm 4 elétrons na camada de valência. Show? Então repare, ó, o número de elétrons na camada de valência ficou igual ao NOx, coloca o final ico. Ok? É porque nesse caso, esses elementos que apresentam esta característica, tá bom? Eles costumam, beleza, pessoal? Formar somente um ácido, tá bom? O boro é da família 3A. Aí, bom aluno garante inteligência e talento, meu povo. Onde é que o boro tá? O boro é o primeiro da 3A, certo? Então tem 3 elétrons na camada de valência. Show? Érica, eu fiz o cálculo rapidinho, tá? Mas eu vou já fazer ele bem destrinchadinho, você vai entender cada pontinho, tá? É porque como esses são exemplos mais rápidos, eu só queria mostrar logo, viu? Então, quando acontece isso, do elemento, o NOx dele ser igual ao número de elétrons na camada de valência, no caso o número da família, aí você coloca ico sempre no final, tá? Então aqui é ácido carbônico. E esse daqui de baixo é o ácido bórico. Por que eu estou tomando cuidado de explicar isso aqui? Olha para cá. Tanto o boro quanto o carbono tem NOx 3 e 4. Vamos voltar na tabela, olha. Quando for 3 e 4, é para o final ser o quê? Oso. E lá eu estou colocando o ico. Mas é porque ali tem aquele detalhe que eu expliquei para vocês, tá bom? Final ico, naqueles casos podem, mas toda vez que for 3 ou 4, tem que ser final oso. Mas aqui a gente colocou ico por causa dessa particularidade, dessa característica desses dois elementos. Mas problema mesmo é aqui. Bom, tá vendo aquele primeiro HBRO? Eu vou fazer o cálculo do NOx dele. Como é que a gente calcula o NOx de um elemento? Você tem que somar. Uma das regras do NOx é que a soma do NOx de todos os átomos da molécula tem que ser igual à carga. E aqui são substâncias neutras, quer dizer, a carga é igual a 0. Por que eu digo igual à carga? Porque se fosse um íon, a soma tinha que ser igual à carga do íon, se era positiva ou negativa. Então, nesse caso aqui, como é um átomo neutro, quando eu pegar o NOx de todo mundo e somar, eu tenho que igualar a 0. Por exemplo, HBRO, que é mais 1. O bromo, a gente não sabe quanto é, X. O oxigênio, menos 2. Então, o que é que eu faço? Quando eu pego a carga de cada elemento, eu multiplico pela quantidade de átomos. Como todos aí só tem uma unidade, então fica 1 mais X menos 2 igual a 0.
Então fica x menos 1 igual a 0. Jogando para o outro lado, x é igual a mais 1. Então o NOx do bromo aqui no HBRO é mais 1. Beleza? Olha o ácido sulfúrico. Vou fazer bico do H2SO4. Para vocês pegarem a ideia de como é que faz o cálculo do NOx. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu faço de cabeça também. Para não perder muito tempo. Porque no começo, gente, a gente tem que calcular NOx assim para aprender. Mas depois que pega a manha, tem que tentar fazer de cabeça, que é para não perder muito tempo. Porque senão você gasta muito tempo fazendo o cálculozinho. O NOx do hidrogênio é mais 1. Do enxofre a gente não sabe. Do oxigênio é menos 2. Porque na regra do NOx, o que é que acontece? Tem elementos químicos que têm um NOx fixo. Então a gente usa esses elementos que têm NOx fixo para descobrir os que têm NOx variado. Tá? Ó, como são 2 oxigênios, então fica 2 vezes 1 mais x mais, repare que são 4 átomos de oxigênio, né? Porém, a carga do oxigênio ela é menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes 4. Isso tudo igual a 0. Então, ó, 2 mais x menos 8 igual a 0. Menos 8 mais 2 é menos 6. Jogando para o outro lado, x é igual a mais 6. Então, o NOx do enxofre aqui, ó, é mais 6. Tá? Viram como é simples? Vou fazer mais um, só para garantir que ficou bem fixo. Vou colocar aqui o HNO3. Mais 1, x menos 2 e a soma tem que ser igual a 0. Ó, o hidrogênio mais 1. O nitrogênio eu quero saber, então eu chamo de x. Já o oxigênio é menos 2, só que tem 3 átomos de oxigênio. Isso aqui é igual a 0, então nós teremos 1 mais x menos 6 igual a 0. X é igual a mais 5. Então, o NOx do nitrogênio no HNO3, ele vai ser mais 5, tá? Então é assim que se calcula o NOx. Porém, eu peço que vocês tentem fazer de cabeça, pessoal. Por quê? Para ganhar um tempozinho. Olha aqui no HBRO4 como é que eu faço. Se o oxigênio é menos 2, aí então tu multiplica, ó. Menos 2 vezes 4, menos 8. Eu sei que o hidrogênio é mais 1. Menos 8 mais 1 fica menos 7. Aí você já tem que pensar, eita, menos 7. Só que a soma tem que dar 0. Para dar 0, o bromo tem que ser mais 7. Tu olha como é que fica a carga do oxigênio e do hidrogênio e vê quanto que falta para 0. Aí você coloca o valor, que no caso ali é mais 7. O H2SO3. O oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. O hidrogênio é 1. 1 vezes 2, 2. Menos 6 mais 2 fica menos 4. Então, para dar 0, para a soma dar 0, o enxofre tem que ser mais 4. E dessa maneira, você vai descobrindo o NOx e a partir do NOx vai dando nome. Eu vou apagar bem aqui essa parte da tela e vou colocar o NOx de todo mundo aqui, ó. Aqui vai ser mais 1, mais 7, mais 6, mais 4, mais 5. O cloro aqui também é mais 5. E o iodo aqui embaixo vai ser mais 1. Tá? Então, com todas as cargas que eu já coloquei, agora sim eu posso calcular, dar o nome. Por quê? Agora que eu sei o NOx, eu tenho que lembrar da tabelinha. Olha aí. 1 e 2, hipoioso. 3 ou 4, final oso. 5 ou 6, final ico. 7, per e ico. Então, lembrando da tabelinha, aí você coloca o nome. Exatamente, HClO3, perfeito, Érico, foi desse jeito mesmo o cálculo, viu? Aí fica 5. Pegaram a ideia? Viram como é que calcula o NOx? Ó, como o tempo aqui da nossa primeira aula está encerrando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar nesse slide, a gente vai fazer a nomenclatura, e eu dou um tempo para vocês anotarem tudo direitinho, e vamos
Uma pausazinha só pra molhar a garganta, pessoal. 2 minutinhos, a gente volta já pro nosso segundo horário, beleza?